Pronto, a partir de agora está gravando. E vamos continuar ali, né? Então, isso aqui é o ambiente, né, que a gente chama de AVA, né, ambiente virtual de aprendizagem, onde vai colocar todo o material de vocês. Já está todo o material lá, depois vocês dão uma olhadinha com calma. As notas também vão, as provas vão ser colocadas aqui, tá? As notas também vão sair tudo aqui, depois vocês dão uma futucada nele quando vocês tiverem acesso, dá uma mexida nele aí para ver, para identificar essas coisas, tá? As notas vão ficar aqui do lado, tá? Aparece aqui livro de notas. Deixa eu ver onde é que aparece aqui, não aparece para mim não. Mas vamos lá. Então, a ideia de hoje é apresentar a disciplina, tá? Então, para apresentar a disciplina, vamos olhar aqui também o plano de disciplina, que é aquele documento que eu falei para vocês, está lá em cima, lá no AVA. Então, o que consta nele aqui, ó? Então, aqui tem algumas informações da identificação da disciplina. Ela começa essa semana, dia 6/7, e vai até o dia 14/7, ou 14/12 aqui, ó, tá errado aqui. 12 não, do 10, 14/10. Então, vai agora de 6/7 a 14/10. A disciplina, ela consta de 60 horas, tá? Mas se você for ver aqui, ó, essas 60 horas, quantos encontros a gente vai ter? Só um minutinho, deixa eu abrir outro programa aqui. Uma página para vocês. Esse Eletrotécnica 1 2020.2. Esse aqui vai ser a nossa lousa digital, tá? Então, deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, a gente tem o que? A gente tem a data do dia 7, né? 7, né? Que dia que eu falei ali? O dia 6/7. Né? 6/7, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. E vamos aqui até o dia 14/10, certo? Se olhar aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 15 encontros, tá? Vão ser 15 semanas aí que a gente vai se encontrar. Na verdade, é 14 e um pedacinho que a gente vai se ver. E a disciplina, ela é de 60 horas, tá? Se a gente só tem 15 encontros, como é que vai se dar isso aqui, essas 60 horas? Significa que a cada semana a gente vai ter 2 horas aqui de encontros síncronos, tá? E mais 2 horas de encontro, a gente chama de assíncrono. Ou seja, que é você que vai pegar o material do vídeo lá, tá? Vou botar aqui assíncrono. Você vai pegar todo o material que está no AVA, tá? E ver aqueles vídeos, se tiver lista para resolver, você vai resolver, tá? Vai dar conta desse material. Então, isso aqui, ó, faz parte da aprendizagem de vocês, tá? E as outras 2 horinhas, que estão essas aqui, essas que a gente está encontrando agora aqui, ó. São encontros síncronos. Então, de agora de 18h30 até 20h30, a gente está contando aqui 2 horas para essa semana, tá? E aí, somando isso aqui, né, vai dar um total de 4 horas semanais. Se multiplicar isso aqui por 15, né, fizer o produto, então isso aqui deve dar em torno das 60 horas. Deixa eu ver o prego da milha aqui, onde é que tá. Liliane, você tá com o microfone aberto, eu vou fechar aqui. Viu? Senão a gente fica ouvindo sua conversa aí. Então é isso, ó. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Eu quero chamar a atenção que não confie só nesses horários dessas 2 horas de aula da gente. Vocês têm que fazer também esse papel de vocês aqui, ó. Cuidar dessas 2 horas lá antes das aulas. E depois também, dependendo do caso, né, você vai ter a lista de exercício, alguma coisa para resolver, vocês têm que sentar lá e estudar também. Não fica confiando só, né, em assistir a aula aqui e esperar que vai dar tudo certo, não. Pode ser que não dê. Pode ser que dê também, né? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida até esse momento? Então vamos continuar, tá? Então, qual a ementa da disciplina? Eu não vou ler tudo aqui não, tá? Porque para quem nunca viu isso aqui, talvez não faça sentido, né? Mas são todos esses conteúdos aqui, tá? Que tá escrito aqui em ementa.
e que a gente vai vindo 1 a 1, 2 a 2, até chegar aí no último assunto. Os objetivos da disciplina. Qual o objetivo aqui? É que no final você vai ser capaz de compreender e trabalhar com os conceitos básicos de eletricidade e corrente contínua, tá? Então essa aqui é a nossa intenção. E quais são os objetivos específicos? A gente vai ter que, vocês vão aprender a trabalhar aqui com notação de múltiplos e submúltiplos, né, de grandezas elétricas, vão conceituar os princípios de eletricidade básica, tá? E além de introduzir também a questão da análise do circuito de corrente contínua. Essas coisas que eu falei pode parecer estranho, mas à medida que as aulas forem acontecendo, vocês vão ver que vocês vão aprender, né, essas coisas aqui. Aqui está uma divisão do conteúdo programático por semana, tá? Então, cada semana a gente vai ver isso aí. Por exemplo, nessa semana 1, a gente está vendo a apresentação da disciplina, né, que é o que eu estou fazendo aqui agora. E vamos introduzir também os conteúdos. Além de, depois, você vai ter um diagnóstico, uma avaliação para você avaliar seus conceitos de eletricidade. Essa parte de matemática que eu tirei. E na semana 2 a gente vai vendo isso aqui, né? E assim por diante. Então está tudo organizado aí. Sobre a metodologia. Então, para o desenvolvimento aqui das aulas, a gente vai usar o Google Meet, como vocês estão vendo e acompanhando aí agora, né? Os materiais também vão ficar disponíveis lá no AVA, tá? Então, tanto essa aula gravada quanto o material que eu já coloquei. E aí eu acrescento também alguns materiais, por exemplo, no YouTube. Vocês vão ver que tem aqueles links lá que vocês clicam, sempre vão abrir material que estão no YouTube, ou que são vídeo meu, ou então vídeo de terceiros, né? Que está lá. E aí, como eu falei antes, tem as aulas síncronas, tá? Que são essas, em tempo real, né, online. E tem as aulas assíncronas, que apesar de ser online, eu não estou conectado junto com vocês. E aqui tem descrevendo um pouquinho aí. Sobre as aulas síncronas, tá? Ela vai ser, geralmente, eu tento fazer com que seja uma aula expositiva, né, participativa e dialogada, tá? Então, vocês podem ficar à vontade para falar, para interromper, não precisa ficar muito acanhado, não. Eu sei que no começo, assim, vocês não se conhecem, né? E tem algumas pessoas que são mais introvertidas, vão ficar quietinhas no canto de vocês. Mas se precisar aí, não entender alguma coisa, pode interromper. Inclusive, eu também vou fazer muitas perguntas para vocês, tá? Vocês me responderem. Então, vou falar alguma coisa e vou perguntando. E aí vocês vão ter que ir me respondendo aí via áudio. Então, os recursos, a gente já falou um pouco aí. Sobre a avaliação, tá? Que é o que todo mundo assim, né? Muita gente se preocupa só com isso, né? Mas a questão toda aqui é aprender, né? A avaliação é só para verificar se está aprendendo ou não. Então, o que a gente tem? A gente vai ter aqui as atividades, né, de sondagem, que são aqueles questionários que eu mostrei para vocês aqui. Vou mostrar de novo. Então, aqui tem questionário 1, tá? Questionário 2, aqui em cima. Questionário 2, e mais embaixo tem 3, 4, por aí vai. Então, esses questionários, eles vão valer 2,5 pontos, tá? Na média final. E a gente vai fazer 3 provas, certo? E cada prova dessa vai valer 2,5 pontos também. Então, somando aí 7,5 daqui com 2,5 lá, vai totalizar os 10 pontos. E aí vai fechar sua nota final aí. Então, essa aqui é a questão da avaliação. E as provas vão estar como? As provas eu vou colocar um link lá também, né? Aqui no AVA. Eu coloco um link parecido com esse aqui, né? Só que o nome não é atividade. E aqui vai ter um arquivo da prova. Você vai clicar, abrir o seu arquivo de prova e vai resolver ele, tá? Até o momento a dinâmica tem sido essa. E talvez eu mude isso, tá? Se eu tiver criar alguma estratégia diferente, talvez eu mude isso. Mas a princípio está dessa maneira. Você vai clicar aqui, vai abrir um arquivo da prova, você vai responder e depois você vai devolver a prova para mim aqui mesmo, nesse próprio ambiente. Vocês vão ver lá que tem um botãozinho lá para você enviar a atividade para mim. Cadê? E é o seguinte, quando fizer as provas, quem tirar menos de 6 pontos, tá? Vai ter direito a uma recuperação. Então, quem tira menos de 6 tem direito à recuperação e a gente marca essa recuperação aí para refazer essa prova. Assim, dá um tempo para você estudar mais, ver qual ponto você está errando aí, treinar, e depois a gente marca e faz ela.
E aqui a gente tem um cronograma, tá? Um cronograma com todas as atividades. Então, as atividades por semana. Então, por exemplo, do dia 7 do 7, que é hoje, até o dia 13 do 7, a gente vai ver esses conteúdos que está aqui, né? E aqui eu coloco as atividades para vocês, ó. Vocês responderem, né? Para vocês verem lá o material, os vídeos, tá? Então, eu vou separando aqui por semana, ó. Dia 14 do 7 ao dia 20. Então, vocês vão ter que ver esses vídeos aqui, né? Viagem à eletricidade. Vão ver esse vídeo aqui, tá? E depois eu vou trabalhar esses assuntos aqui com vocês lá. E assim até chegar o último dia. E aqui no meio tempo também a gente vai ter as provas, né? São 3 provas, a gente vai ter aqui a avaliação, né? Aqui já 2, né? Antes aqui teve a avaliação 1. E a gente vai ver como é que fica melhor aí o horário dessas avaliações. E por fim, aqui embaixo a gente tem as referências, que são os livros de onde eu tirei esse material, tá? Essas coisas que eu vou falar aqui, não inventei nada, tá? Na verdade, eu só estou repassando para vocês. Então, eu aprendi isso, né? E vi que nesses livros aqui tem de forma organizada. Então, eu me basei nesses livros, ó. Esse análise de circuito elétrico, tá? Esse eletricidade básica. Inclusive, vocês encontram eles na internet, se quiser procurar. E esses outros também. E aqui ainda tem mais livros ainda, ó. Eletricidade básica também desse cara aqui, ó. Então é isso. Então, com isso aqui, a gente apresenta aqui o plano de disciplina, tá? Ou seja, tudo, o projeto, digamos assim, da disciplina, do que vai ser executado, tá tudo aqui nesse documento, que vocês têm acesso lá. Dúvidas? Por enquanto, não. Pronto. Não. Beleza. Então vamos para o nosso assunto então, tá? Se não tem dúvida nessa questão na parte da apresentação, vamos falar de eletricidade, tá? Deixa eu abrir o slide, só relembrando, tá? Que o slide tá tudo aqui. Então, se você quiser pegar o slide da primeira aula, tá aqui, ó, slide 1, tá? Natureza da eletricidade. Slide 2, conceitos básicos em eletricidade. Mas eu tenho aqui no meu computador, vou abrir do meu computador aqui, né? Então vamos lá, tá? Então a gente vai começar falando sobre a natureza da eletricidade. Então, né, a eletricidade, tá? Como a gente conhece, na verdade a eletricidade é o quê? Ela é um fenômeno físico, tá? Que é inerente à natureza, tá? É um fenômeno físico, é uma coisa própria da natureza, não é algo do ser humano, tá? E o que o ser humano fez? O ser humano, de certa forma, domesticou a eletricidade, tá? Então, ela já está presente na natureza, já existe, independente do ser humano existir ou não, tá? E tanto aqui no planeta Terra, quanto em outra galáxia muito distante, tá? A eletricidade é um fenômeno físico que está presente em tudo aí, nesse tipo de coisa. Mas a gente, o ser humano, arranjou meios aí de controlar ela e colocar ela aqui a serviço da humanidade, ó. Então a gente tem o quê? A gente tem a eletricidade a serviço da humanidade. Então ela realiza trabalho para a gente, como a gente vai ver daqui a pouco. Vou permitir, Rogério, aqui. Boa noite, Rogério. Então o resultado disso aqui é que a gente já nasce, já cresce, já vive a vida toda com a eletricidade a nosso serviço, tá? E a gente já está tão acostumado aqui, né, com ela que a gente só percebe a falta dela no nosso dia a dia a gente só percebe ela mesmo quando ela nos falta, né, no dia a dia da gente. Então, se a gente estiver aqui agora assistindo essa aula, por exemplo, e faltar energia, né, energia elétrica aí, e aí você fica sem internet, né, o celular ainda tem a bateria para poder manter ligado, mas aí você vai falar, poxa, acabou a energia, ó. Aí que você vai dar valor a ela, né?
E ela afeta a nossa vida de diversos modos, como esse exemplo que eu coloquei, né? E, e em diversas situações que você puder imaginar aí, né? Então é difícil a gente imaginar aqui a cidade, né, sem iluminação, né? As pessoas sem usar celular, chegar em casa não ter uma televisão para ligar, um som para poder ligar. Então, se tivessem essas coisas aqui, a nossa vida fica totalmente diferente, né? Então, sem eletricidade, a maior parte do que desfrutamos atualmente não seria possível, tá? A maior parte de quê? A maior parte do conforto e qualidade de vida que a gente tem graças ao uso da eletricidade, tá? Deixando ela aí a nosso serviço. E então aqui tem alguma figura aí, né, mostrando aí várias situações aí onde a eletricidade está presente. Nada disso aqui funciona sem eletricidade. Mas aí vem a pergunta, né? Afinal, o que é eletricidade? Alguém sabe dizer o que é eletricidade? Eu vou ter que indicar alguém. O que eu vou indicar aqui? É uma forma de energia, professor. Advém da energia, a energia elétrica, né? Você tem vários tipos de energia e a eletricidade é um tipo de energia. Pronto. Então vocês acompanharam o raciocínio de Josan, hein? Diz que é uma forma de energia, né? Existem várias formas de energia e a eletricidade é uma dessas formas, tá? Coisa fácil que a gente tem que saber resolver, tá? Por exemplo, se você está fazendo um curso de eletrotécnica, então se em algum momento alguém perguntar o que é eletricidade, então você tem que saber resolver, tá? E tem muitas coisas que a gente não sabe nem responder, tá? Então, por exemplo, perguntar o que é fogo, tá? Muita gente não sabe responder o que é fogo, tá? Perguntar o que é ar. Tem coisa assim que a gente está em contato todos os dias, mas está tão em contato que a gente não consegue definir. Então, a gente tem que saber responder esse tipo de pergunta. E a pessoa, no final do curso, a pessoa chega lá no finalzinho e não saber dizer o que é eletricidade, né? Então, é bom vocês questionarem isso. Então, isso que Josan falou tá correto, né? Tá pertinente. Então, eletricidade, como ele falou, vai ser o quê? Vai ser uma forma de energia, tá? Essa aqui é uma forma de energia e não é a única forma de energia que existente, tá? A gente tem, então, energia, né? E a gente vai ter várias formas de energia. Alguém sabe citar aí algumas formas de energia? A primeira já foi citada, né? Eletricidade, né? Alguém sabe citar mais alguma aí? Energia estática. Energia estática, tá? É eletricidade também. Essa energia aí é eletrostática, tá? Que tá dentro da eletricidade aqui, ó. Eu posso até colocar aqui, eletrostática. Energia solar, energia solar. Energia solar, mais o que? Eólica. Tem a eólica, tá? Mas vamos pensar um direitinho, que esse falou o quê que eu não entendi? Falou física ou Hídrica. Hídrica, pronto. Energia hídrica. Sim, entendi agora. Mais alguém? Energia Física. nuclear. Tem energia mecânica também. Nuclear, pronto. Agora tá chegando onde eu quero aqui, ó. Mecânica. Pronto, tá chegando agora onde eu quero aqui, ó. Pronto. A química também? Química também. Vamos botar química também. Vamos dar exemplo de cada um aqui, para quem não percebeu aí, entender o que é cada coisa aqui, tá? Então, existem várias formas de energia, tá? A primeira que a gente colocou aqui foi eletricidade. A eletricidade vai ver daqui a pouco se divide aqui. Ô, professor, e o fogo, né? Você falou aí. O fogo também é energia, tá? Eu vou botar fogo aqui, na verdade, energia térmica, tá? Térmica, bem lembrado, tá? Energia térmica. Então, qual a ideia aqui, tá? Então, vamos falar primeiro aqui o que é energia, tá? Antes da gente falar sobre cada uma delas, vamos tentar conceituar aqui o que é energia. Primeiro a gente perguntou o que é eletricidade, já viu que é um tipo de energia, mas e agora vem outra pergunta, o que é energia? Alguém consegue dizer aí? Com base nesse conceito, a gente vai entender melhor cada um desses itens que a gente escreveu aqui do lado. Alguém se habilita?
Energia, no caso, seria uma matéria que está na natureza que pode estar a serviço da humanidade? A matéria a serviço da humanidade, ela tem a ver com matéria também, tem a ver com serviço da humanidade, mas não que as duas coisas tenham ligado uma ligação tão direta assim como você colocou aí. Tá faltando mais algumas palavrinhas no meio aí. Mais alguém? Seria a capacidade de um corpo, ou substância, ou um sistema físico de realizar algum trabalho? Oh, você tá lendo Wikipedia não, né? Então vamos lá, isso que ele falou tá certo aí, tá? Então aqui, ó, energia, tá? Ela vai estar associada aqui a trabalho, certo? E aí, o que que vai ser trabalho? Na verdade, esse trabalho tem a ver com a capacidade de transformar a matéria, tá? Capacidade de transformação. E então, como é que a gente vai enxergar essa energia aí? Então, a energia, como o rapaz falou aí, para estar a serviço da gente, tá? Ela tem que fazer o que pra gente? Ela tem que transformar alguma coisa pra gente, tá? Tem que fazer algum tipo de transformação. Vamos pegar aqui um exemplo dessa lista que a gente pegou, tá? Por exemplo, energia térmica, que foi, eu falei a palavra fogo, né? E o rapaz lembrou aí. Como é que a gente usa o fogo na nossa vida para poder fazer transformação na matéria? Transformar a matéria, tá? Alguém sabe dizer aí? Todo mundo usa todinho em casa, tá? Forjar um garfo, uma faca, uma panela, Isso aí também, mas vamos para um exemplo mais básico ainda, que todo mundo usa todinho em casa. É o quê? fogão Fogão e cozinhar, tá? Ferver água, cozinhar também, tá? Então, e cozinhar. Então, você tem os grãos de arroz lá, tá? Você tem uma vasilha lá com arroz, né? Os grãozinhos. Aqueles grãozinhos tá tudo duro ali, tá? Tá difícil de comer, tá? Então, se a gente tivesse que mastigar ele, tá? Tudo durinho ali, a gente ia gastar muita energia da gente para poder digerir ele, tá? Primeiro para mastigar, para quebrar ele no tamanho razoável lá, para depois jogar para dentro e nosso corpo lá internamente digerir esse cara, tá? Então, a gente gastaria muita energia interna da gente aí para poder tirar a energia do arroz, tá? O arroz também tem energia, a gente vai ver daqui a pouco. E o que acontece? Então a gente usa o quê? A gente usa o fogo, a gente usa o fogão, que vai fazer o quê? É uma fonte de energia que a gente tem que vai aquecer, que vai transformar essa matéria que é arroz, né? Amolecendo ele, vai transformar no arroz mole, tá? Então ele que era um arroz duro, vira um arroz mole e a gente consegue sintetizar essa energia, consegue nos alimentar, consegue se alimentar desse arroz de forma mais fácil, tá? E aí, para que a gente alimenta do arroz? Para que a gente está interessado ali em botar um arroz na nossa barriga? Para o nosso corpo ter energia. Isso. Esse arrozinho aqui, ele vem para nossa barriga, tá? Justamente para a gente tirar a energia dele, tá? O nosso organismo, ele vai tirar a energia do alimento que a gente consome. Que tipo de energia é essa? Dessa lista que a gente tem aqui, ó. A gente colocou do lado. Energia Química. Energia química, tá? Então tá aqui, energia química. Então vai ser energia química, tá? Então essa energia química a gente está tirando do alimento, tá? Nosso corpo está sintetizando isso, tirando energia e a gente está usando essa energia para fazer o nosso gasto de energia na nossa atividade diária, tá? Então se a gente estiver correndo, estiver trabalhando, estiver estudando, isso tudo consome energia, até dormindo, tá? Isso tudo consome energia. E de onde é que vem essa energia? Vem do alimento que a gente consumiu. E que tipo de energia é essa? É energia química. Então a gente vê aí que a energia está presente em todos os momentos da nossa vida. E aí, vamos subindo um pouquinho mais essa escala aqui, o pessoal colocou, chamou aqui de energia mecânica, tá? Então a gente tinha energia química e tem também energia mecânica. Essa energia mecânica, ela divide aqui energia cinética, tá? Cinética. E energia também aqui é estática, tá? Estática não, é potencial, tá? Qual a diferença aqui? Energia mecânica é o seguinte, energia cinética, ela vai ser energia de movimento, tá? Tudo que é relativo a movimento. Então, se você tem um carro
e esse carro está viajando ali a determinada velocidade, esse carro aqui, ele tem uma certa energia armazenada nele, tá? Se ele quiser frear, por exemplo, ele tem que dissipar essa energia em algum lugar aí, tá? No caso, apertando os freios, né, essa energia vai dissipando aqui nos freios, tá? E até esse carro para. Então a energia cinética está associada com o movimento. E aí alguém colocou aqui, ó, a energia eólica aqui em cima. Essa energia eólica, eu acho que vocês tentaram fazer associação aqui, não só da eólica, né? Mas eu acho que essa solar, eólica e hídrica, e além da nuclear aqui, né? Vocês tentaram fazer associação aqui, eu imagino, com a energia elétrica, tá? Vocês tentaram imaginar aí esse tipo de coisa. Mas é porque existe outra característica da energia que é a seguinte, tá? Que é a lei de Lavoisier, né? Que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tá? Vocês deu para entender aí, ó. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então significa o quê? Significa que a gente não tem como a gente criar energia, tá? Por exemplo, a gente só pode transformar de uma forma de energia para outra. E a gente usa o quê? A gente usa, por exemplo, a energia, vamos pegar aqui, ó. A gente usa energia cinética, tá? Do vento, né? Num aparelho chamado gerador eólico, né? Para fazer o quê? Para gerar energia elétrica através do movimento do vento, tá? Então você vê que a gente só está fazendo a conversão. Então o movimento do vento já existe, tá? E aí você pergunta, e por que o vento moveu? Por outras causas, tá? Pode ser inclusive energia térmica, tá? Vindo de onde? Ou do próprio Sol, tá? Que é energia solar, que aquece as massas de ar sobre o planeta, e o ar quente ele sobe, o ar frio ele desce, né? Com isso gera movimento, né? Gera o movimento dos ares, ou então energia térmica gerada inclusive pelos próprios vulcões, tá? Que gerou muito calor na Terra há muito tempo, e esse calor ainda existe sobre a superfície também, ou pode estar gerando no momento também. Então, e aí se você perguntar de onde é que vem a energia do Sol, né? Onde é que vem a energia do vulcão? Sempre tem explicação, tá? Para essa energia também, se você for retrocedendo aí. Não vou retroceder muito, não. Mas tem explicação para essas coisas aí também. Mas a ideia é o quê? Que no começo lá no mundo lá do Big Bang, existia certa quantidade de energia, tá? E essa quantidade de energia, ela está presente aí ainda no universo, inclusive aqui na Terra, tá? Ela surgiu tudo no mesmo momento e tá presente aqui. Então, voltando aqui à questão da energia cinética, tá? Então, tudo relativo a movimento tem a ver com energia, tudo a ver com sim, movimento, tem a ver com energia mecânica, tá? Que se você quiser, você pode converter aqui em energia elétrica, através aqui no caso desse sistema que a gente conhece como energia eólica, tá? De forma parecida, a gente pode pensar aqui também de forma potencial, tá? Esse potencial, vou fazer um rabisco aqui em cima, tá? Se você tiver uma represa, né? Uma represa, do lado de cá tem água acumulada e do lado de cá tá jorrando água, certo? Lá pro rio. Opa! Então a gente tem o quê? Aqui a gente tem água acumulada, então essa energia aqui, ó, dessa água, a gente vai dizer que é energia potencial, tá? Por que potencial? Porque ela está associada aqui à altura que essa água está. Quanto mais alta for essa coluna de água aqui, do lado da represa, né, da montante, que chama de montante, do lado de cá a gente chama de jusante. Então, do lado da montante, quanto mais alto for essa coluna de água, mais energia potencial tem armazenado, tá? E depois acontece o quê? Essa energia potencial é convertida em energia cinética, né? Com essa água que está descendo aqui, ó, tá? E depois que essa água está descendo, a gente usa essa energia cinética aqui para mover aqui as turbinas lá de um gerador, tá? Essa água passa aqui por dentro desse gerador, né? Faz esse carinha aqui rodar, girar, apagar algumas coisas aqui. Fica na bagunça danada aí, né? Então faz esse cara aqui girar e, consequentemente, ele gira aqui um elemento aqui embaixo que a gente vai chamar de gerador elétrico, tá? Aqui é só um esboço. Então a ideia é essa, que você vai transformar a energia potencial em energia cinética e de energia cinética em energia mecânica rotativa aqui, tá? E aí isso aqui vai alimentar aqui esse cara, vai girar esse cara aqui embaixo, que é um gerador elétrico. Depois, se for o caso, a gente discute aí o que tem dentro dele, tá? A gente fala de forma simplificada aí o que tem aqui dentro dele. E aí desse cara aqui vai sair o que? Vai sair os fiozinhos lá com energia elétrica, tá?
Então, a ideia é basicamente essa. Então, dando para acompanhar aí, até esse momento, tem alguma coisa a acrescentar, interromper, ou o que for? Pronto, então tá todo mundo dormindo aí, então vamos continuar aqui, né? E aí vem o que aqui também? Vocês falaram da energia hídrica, né? Essa hídrica que também, na verdade, tem a ver com energia mecânica, tá? A gente poderia até tirar ela daqui, juntamente com essa eólica, elas têm a ver aqui com essa mecânica cinética potencial. E aí vem a solar. A solar a gente não pode tirar, não. A solar tem ela mesma, tá? Então, a principal fonte de energia para o nosso planeta, tá? É justamente a energia solar. Muitas pessoas talvez nem se deem conta disso, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar aqui a questão do arroz que a gente comeu. Esse arrozinho aqui, de onde é que vem a energia que está dentro, armazenada no arroz? Alguém sabe dizer? Como é que essa energia chegou até o arroz? Oi? Seu áudio tá bem ruim, Samuel. Não tô conseguindo entender, não. Absorvido pelo sol. Ela vem do sol, né? Foi isso que ele falou ali, tá? Existe uma coisa que a gente fala, né? Que é a cadeia alimentar, né? Que é o ciclo da energia, né? Dentro é no planeta, né? Por exemplo, você tem aqui uma plantinha, tá? Deixa eu fazer de verde aqui, né? Então você tem aqui o seu chão, né? Você tem aqui uma plantinha lá, um matinho, certo? Você tem aqui um coelho, né? Vou fazer um coelho oreudo aqui. Esse coelho esquisito aqui, né? Ele vai se alimentar de quem? Ele vai se alimentar dessa plantinha, né? Agora, antes, quem é que passou energia para essa plantinha? Foi justamente o sol que tá lá em cima, né? Deixa eu colocar de amarelo aqui, ó. Opa. Então, o sol que está lá em cima, ele transferiu a energia dele aqui, passou energia para essa planta, tá? O sujeitinho aqui que se alimenta dessa planta consome essa parte da energia, né, da planta. Um animal maior que tiver aqui atrás, imagina uma onça aí, ou sei lá que bicho for grande aqui, tá? Seja carnívoro, né, para poder funcionar aqui o exemplo. É um bicho bem feio aí, tá? Então esse bicho aí, ele vai se alimentar do coelho lá, e ele vai assimilar a energia desse coelho, tá? E algum outro animal que comer isso aqui também, mas, na verdade ninguém come isso aqui não, porque esse aqui tá no topo da cadeia alimentar, né? Então você vê que a energia ela tá passando aqui de um elemento para o outro, tá? E além dessa energia que a gente está percebendo, existe também o calor, tá? Então o calor que está no ambiente todo aqui também é energia, tá? Então tudo isso aqui vem de onde? Vem do Sol, a grande maioria, né? Tem a parte do vulcão também. Mas essas energias todas vêm do Sol. E o resultado disso aí é que a principal fonte de energia que alimenta o nosso planeta é o Sol, tá? Se o Sol deixar de existir, a gente deixa de existir também, tá? E só que aí tem essa forma aqui natural, de ciclo natural da energia, mas o ser humano também ele fez o quê? Ele inventou aí os painéis solares, tá? Inventou lá um painel solar, que ele faz o quê? Ele recebe aqui a incidência ali da energia, né, dos raios solares aqui sobre ele. Deixa eu apagar umas coisas aqui. Então, os raios solares que incidem sobre esse painel aqui, né, ele é convertido, a gente não vai tratar aqui da tecnologia disso, mas lá no quarto semestre vocês vão entender isso. E aqui você converte isso aqui em energia elétrica. Então, tem dois fiozinhos aqui, né, um fio positivo e outro negativo aí, que está convertendo também a energia solar em energia elétrica. Então, o Sol ele é a nossa principal fonte de energia. E se não bastasse o ciclo natural, o ser humano nem inventou ainda um dispositivo aí para poder transformar isso diretamente em energia elétrica. Então, veja que a energia sempre é transformada, tá? Então, a energia elétrica desse painel solar, por exemplo, é transformada da energia do Sol. A energia que Professor, tem... Oi, pode falar. no caso, essa transformação, o nome é energia fotovoltaica, né, no caso? Isso,
Isso a gente chama de fotovoltaica, né? Voltaica, né? Porque esse foto aqui tem a ver com luz, né? E voltaica tem a ver com a parte da tensão elétrica que está aqui, ó. Por isso que chama de fotovoltaica. Mas é isso, veja que a energia sempre é transformada, tá? A gente não cria energia. Da mesma forma, a matéria também. Qualquer tipo de matéria é sempre uma transformação de outra matéria, tá? A gente não cria matéria, nem destrói matéria. Assim como a energia, a gente não cria nem destrói. A gente só faz transformar em outra forma. E aí você pode pensar, então, por exemplo, quando você tem, por exemplo, uma pilha, né? Uma pilha, essa pilha, ela descarregou, né? Tem aqui mais, aqui menos, aí você usou ela e descarregou. Você fala, então eu acabei com essa energia da pilha, na verdade. Mas você não acabou, você só fez tirar essa energia que estava nessa pilha e levar ela para outro lugar. Vamos supor que se você ligou uma lâmpada, né? Alguma lâmpadazinha lá que funcionasse a pilha, então você transformou isso aqui em outra forma de energia. Tirou ela daqui, passou para cá, ela transformou aqui em calor e luminosidade, que também é outra forma de energia, tá? Inclusive é uma forma de trabalho também, na iluminação. Então você faz transformar em outra coisa, tá? E aí essa coisa já se transforma em outra, e depois já se transforma em outra, e está sempre presente, e sempre se transformando. Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, aqui a gente já dá para entender um pouquinho aí do que é eletricidade, né? Que ela vai ser uma forma de energia, né? Ela tem que fazer o quê? Ela vai ficar, o ser humano domesticou ela, né, entre aspas, aí, de modo a colocar ela a serviço da humanidade. E qual a principal utilidade da gente? Por que a gente quer eletricidade a nosso serviço? A gente quer que ela faça o quê para a gente? Alguém consegue dizer aí? Oi? Iluminação Não. A iluminação é um exemplo, tá? Mas a gente quer outra coisa mais genérica aí sobre ela. A gente quer o quê? A gente quer que ela realize, ó, trabalho, tá? Quer que ela realize trabalho. Então, iluminar, por exemplo, é um tipo de trabalho, tá? Iluminar, aquecer é um tipo de trabalho, tá? Aquecer e por aí vai. Tem inúmeros exemplos aí que a gente pode dizer de trabalho, tá? Então, girar também, né? Tem a questão do giro. Então, a gente quer transformar o quê? Qualquer forma de energia, a gente quer fazer o que o ser humano domina, ele quer o quê? Ele quer usar essa forma de energia para realizar trabalho no lugar do próprio ser humano. Então, vamos voltar para a energia química, por exemplo. Então, a gente tem um carro, né? O carro é alimentado com que tipo de energia? Com energia química, né? Então, a energia química do combustível vai estar presente aqui no tanque do nosso veículo, tá? E esse veículo vai fazer o quê? Ele vai se mover. Esse movimento do carro é o quê? É trabalho, tá? Está realizando trabalho. Então, ao invés da gente caminhar, gastar nossa energia caminhando até chegar em determinado ponto, do ponto A até o ponto B, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai usar a energia química do carro para nos mover aí do ponto A até o ponto B sem a gente gastar nossa energia, a gente vai gastar energia química. Então, o ser humano está sempre preocupado em usar energia para realizar trabalho, tá? Na indústria é a mesma coisa. Então, vocês vão ver que na indústria... Deixa eu ver quem está falando aqui. Falou o que, Samuel? Samuel não dá para entender, não. Vê se dá para dar mexida, não. Oi? Eu estou falando que o carro serve para transporte. Isso, transporte. Pronto. Então, o que a gente tem aqui, ó? Tanto na indústria quanto nas nossas casas, tudo, a ideia é o quê? É usar energia para poder fazer trabalho para a gente. Então, dentro de casa, a gente tem quais tipos de energia? Alguém sabe dizer aí? As mais comuns aí, são duas aí que a gente tem. A elétrica e a... Química e elétrica. Eletricidade, qual você falou? Química?
Térmica. Química. A química de que você tem a química? No celular? Também na bateria do celular também tem, né? Baterias têm energia química, né? Mas tem mais aí, então. Alguém falou Térmica. térmica aí. A térmica. A energia térmica, na verdade, vai vir da conversão de outra forma de energia em energia térmica, tá? Por exemplo, quando você está usando chuveiro quente, né? Então você tá convertendo eletricidade, tá? Em energia térmica, tá? O chuveiro faz essa conversão aí. Além da bateria, tem mais outra coisa em casa que vocês usam todos os dias aí. O fogão. O botijão de gás. Tá? Botijão de gás. Isso é botijão de gás. Exatamente. Então, gás, ó. Então, aqui também é energia química, certo? Eu botei embaixo aqui, mas na verdade aqui é o gás. Então, também é energia química. Então, a gente está fazendo o quê? Veja que, tanto essas duas situações aqui, você está usando energia para realizar trabalho para você. Então, eletricidade, tudo que você consegue, por exemplo, o chuveiro, você está utilizando, em vez de você tomar seu banho frio lá, você está colocando a eletricidade para aquecer a água para você, né? Para daí você tomar um banho quente no frio, né? A bateria do celular, você quer fazer o que quer que seja com o seu celular, você está usando energia química presente na bateria para poder fazer esse trabalho para você lá. Você quer cozinhar o seu alimento lá, você vai usar o gás, energia química presente no gás para poder fazer amolecer seu alimento. Então, a ideia é sempre essa, realizar trabalho. Então, se você for pensar no combustível, né, no caso, vamos supor, gasolina, né? Se for pensar na indústria, vai ter o que lá? Vai ter óleo diesel, tá? Pode ter lenha, tá? Dependendo do tipo de indústria. Vai ter eletricidade. Pode ter o que mais de energia? Vai ter energia pneumática lá também, tá? Pneumática. Então, tudo, na verdade, que está usando aqui, de qualquer forma, é sempre para poder realizar trabalho. A ideia é sempre essa. Nelson, Oi. tirando uma dúvida, na geladeira, então, usa dois tipos de energia, a elétrica e a química, na geladeira. Pronto. A geladeira, ela usa o quê? Usa energia elétrica para acionar o compressor, tanto a geladeira quanto o ar-condicionado, né? E aí usa um gás, né? Aquele gás lá, na verdade, ele serve, na verdade, você coloca energia no gás, né? Você comprime o gás, ou seja, você dá energia, usa o compressor para dar energia a esse gás, e depois, quando esse gás passa por uma válvula lá e ele se expande, aí ele acaba esfriando o ambiente próximo ali de onde ele se expandiu, né? Então, esse gás, na verdade, ele não está sendo, eu não acredito que está sendo usado como forma de energia ali não, tá? Porque ele está se conservando dentro do processo o tempo todo. A energia, geralmente, você gasta ela, tá? Essa é sempre essa ideia. E na geladeira, não. Aquele gás ali, se não tiver problema na geladeira, ele vai ficar para sempre. Assim como no ar-condicionado, ou de casa, ou do carro. Aquele gás, ele só faz o quê? Ele é comprimido, tá? E aí, depois ele expande. Depois ele volta, retorna para o local onde ele é comprimido de novo, vai lá na frente e expande. E fica nesse ciclo o tempo todo. E ele não se perde, não. A característica que a gente vai ter da energia é que ela vai ser gasta, tá? Então, por exemplo, você usou sua pilha, ela descarregou. Você pode até carregar ela de volta, né? Botar no carregador e carregar ela de volta, se ela for recarregável. Mas aquela energia, digamos, é gasta. Ela é convertida em outra coisa. O que não acontece com esse gás aí, nesse exemplo que a gente está colocando. Então, no caso aí, a energia seria só mesmo a elétrica mesmo. Nesse exemplo da geladeira. Entendeu aí? Professor, o que seria energia pneumática? O pneumático, na verdade, é ar comprimido, tá? É tipo isso aí que eu acabei de falar do outro gás aí, do gás da geladeira, né? Mas o pneumático é com ar mesmo, tá? Então, na indústria, quando você tiver a oportunidade, você vai ver, que é o seguinte, o pessoal usa compressores, né? Vou pensar aqui no cilindro compressor, aqui o cabeçote vou botar aqui 3 pistão aqui, tá? E aqui tá ligado esse cilindro aqui embaixo, tá? O pessoal usa o quê? Usa um compressor, ele vai ter umas bocas aqui para entrada de ar, né? Vai ter filtro aqui na frente e tudo mais. Mas a ideia é o quê? Que ele pegue ar do ambiente, né? Ele vai pegar o ar. Tá aqui fora, tá?
É tipo para encher pneu de bicicleta, né, de caminhão, de carro. Vai pegar ar do ambiente, vai ter uns cilindros trabalhando aqui dentro, né, que vai comprimir esse ar e jogar aqui para dentro desse cilindro. Ó. Então aqui vai ter ar comprimido aqui dentro, sob determinada pressão. E aí você pode usar esse ar para diversas finalidades. Por exemplo, que eu falei, foi encher pneu de carro, né? Então, na borracharia lá, tem o pessoal liga aqui uma mangueira, né? E vai lá e enche lá o pneu do carro. Mas na indústria o pessoal usa para quê? Isso aqui também. Usa para poder acionar cilindros, tá? Vou pensar assim por enquanto, cilindros. Então, existem determinados cilindros, tá? E esses cilindros, ele tem aqui uma câmara aqui dentro, tá? E aqui tem um embolo aqui, né? Um pistão, tipo um pistão. Então, esse ar você vai ter um sistema de controle, né? Que esse ar vai ser lançado, a sob pressão é lançado aqui dentro, né, dessa região. Consequentemente, esse cara aqui, ele avança, tá? Ele avança aqui e vai lá para frente, né? Então, esse movimento, e aí para retrair, pode retrair também, ou por comando de ar também, né? Se tiver duas entradas de ar, ou por mola também, depende da aplicação. Mas aqui é só um exemplo bem básico. Então, veja que eu saí dessa posição aqui de cima e movi lá para a posição lá de baixo, ó, essa diferença daqui. Então, não sei se você já viu, por exemplo, em algum vídeo, alguma coisa aí, tem aquelas, na indústria, tem alguma coisa lá embalando ou carimbando alguma máquina, carimbando caixas, por exemplo, botando a data de validade, por exemplo. Então, fica sempre o quê? Um pistão que levanta e avança, né? E recua, né? Vem uma garrafa nova aqui de baixo, né? Ele vai carimba em cima, aí ele recua e fica nesse ciclo. Não sei se você já teve a experiência de ver isso. E aí acontece o quê? Um exemplo disso, Elias, a porta do ônibus é através de pistões também que abrem. Isso, a porta do ônibus também. Isso, a porta do ônibus também é um exemplo. Talvez desses pistões. Mas vamos voltar ao exemplo da indústria mesmo. Então, só para vocês verem, porque vocês vão ver isso aqui em automação, tá? Tem disciplina chamada automação, vocês vão falar dessas coisas aqui. Não vai trabalhar porque a gente não tem laboratório para fazer isso, tá? Mas vocês vão discutir isso, a teoria de forma superficial também. Então, você vai ter lá algumas caixas, vamos supor, passando aqui de baixo, tá? Numa esteira, por exemplo. Isso aqui vai avança e dá uma carimbada aqui, ó. Bota lá a data de validade. Aí vem outra caixa, aí ele recua, vem outra caixa, depois ele dá outra carimbada. E esse ciclo segue aqui, ó. Isso aqui é bastante usado na indústria, tá? Não só para avançar esse exemplo aqui, mas em várias situações, tá? Para separar tipo de material, tá? Para várias coisas. Então, sempre que você lida com alimentos ou produtos farmacêuticos, o pessoal dá preferência por usar esses equipamentos que sejam pneumáticos, ou seja, movidos a ar. Por quê? Porque isso aqui não gera ruído, não gera resíduo, né, tipo de óleo, alguma coisa para poder contaminar alimento, ou tipo de sujeira, tá? Então, aqui é só ar. Se tiver algum vazamento aqui, é só ar que está vazando, não tem problema nenhum em relação a alimentos ou medicamentos. Então, o pessoal dá preferência. Fala. No caso, a cabine de jateamento na metalúrgica é pneumático, né? Isso, jateamento também porque jateamento, a intenção é a sob pressão, né? Ele como é que é o nome? Ele limpar lá, né? Varrer algumas coisas lá, geralmente com areia, né? Então, o pneumático é bastante usado, tá? E de onde é que vem energia para gerar esse ar comprimido? Ela vem de um motor elétrico, tá? Vem da eletricidade, né? Que gira um motor elétrico que aciona esses pistões, tá? Então, veja que é sempre conversão de energia, tá? Então, você usou aqui a eletricidade, né? Para gerar esse ar comprimido. E de onde é que vem a eletricidade? Aí você pode ter um daqueles processos lá que a gente falou antes aí, de eólico, ou da hidrelétrica, ou do que quer que seja aí. Então é sempre uma conversão de energia, convertendo de uma forma em outra. Então, quem perguntou do pneumático, deu para entender alguma coisa, ou eu falei e não falei nada? Não, entendi, sim. Beleza. Pronto. Então, esse aqui, na indústria, usa bastante coisa pneumática. Não só de alimento também, tá? Em outras áreas também. Mas aí vai ter mais, vai ter hidráulica também aqui com óleo, tá? Geralmente essas coisas mais pesadas, né? Tipo trator ou alguma coisa que mesmo seja estático, né? Não seja móvel como um trator, mas seja estático, mas que movimente muita força e acaba usando hidráulica. E assim vai ter várias maneiras aí de trabalhar essas coisas. Mas aqui é só um contato inicial, tá?
São 19h41, a gente tem tempo ainda, até 18h30. Então vamos continuar aqui, né? Então aqui já dá para você ter o quê? A gente tem uma noção aí do que é eletricidade, do que é energia, né? E de quais são os tipos de energia existentes aí, com essa conversa da gente aí. E aqui também tem a energia nuclear, tá? A gente não comentou sobre ela. E a energia realmente do núcleo do átomo, tá? Então a energia presente ali, energia muito forte. Energia que para ser, por exemplo, para você separar o núcleo, tá? Ele libera muita energia, você precisa de muita energia para separar ele, e quando ele separa, ele libera muita energia. Tá? Existe também a energia da fissão nuclear, né? Que é unir dois núcleos, que é o que o Sol faz, tá? O Sol ele pega dois núcleos lá de hidrogênio, une formando um hélio, tá? E aí isso aí gasta muita energia e também emite muita energia, tá? E aí por isso que a gente, como o Sol está fazendo isso ali em grande quantidade, a gente enxerga o Solzão lá só liberando energia, tá? Então o Sol vai liberando muita energia, chega um dia que a energia dele acaba, tá? Aí bora continuar aqui. Então vamos aqui para o nosso Brasilzão aqui, ó. Então esse aqui é de 2020, tá? Eu não peguei agora de 2021, nem sei se tem. Então, a repartição da oferta de energia, tá? Energia elétrica. Energia elétrica não, energia de forma geral. Então, aqui eu tenho energia da biomassa, tá? Representa 18% aí do... Primeiro vamos separar aqui, ó. Energias renováveis, tá? E energias não renováveis. As energias renováveis representam 46% da matriz energética do Brasil, ou seja, do que o país todo produz de energia, das diversas formas que a gente tem. E aqui a gente tem energias não renováveis, representa 53,9%, representou, né, em 2020. Aqui a gente tem, desses renováveis, a gente tem a biomassa com esse percentual, a hidráulica, né, com esse percentual, carvão e outras formas aí, representando 7%. Então a gente tem mais ou menos a divisão, como é que tá. Das não renováveis, a gente tem aqui o petróleo e seus derivados, né, temos aqui o gás natural, temos aqui o carvão e temos aqui outras não renováveis, tá? Então, isso aqui dá uma base, mais ou menos, de como é que está distribuída toda a energia do Brasil, tá? Questões energéticas. Então, a energia que a gente consome, deve estar consumindo aqui agora, deve estar vindo daqui, ó. Ou está vindo daqui, tá? Ou está vindo desse percentual aqui, ou ainda pode estar vindo daqui, ó, desse petróleo e seus derivados, tá? Isso aqui é só quando o Brasil está com aquela bandeira vermelha, né, na conta de energia, é que o pessoal está queimando óleo, né? É um óleo bruto que tem lá. O pessoal queima até em Camaçari, depois que passa do viaduto dos trabalhadores, em direção do polo, tem uma termoelétrica do lado. Arembep. Tá? Isso, Arembep, o nome dela, justamente. Então o pessoal faz o quê? Queima óleo ali, tá? Tem outra também, que eu esqueci o nome da outra, que é dentro do polo. Essa outra já fez uma visita lá. E aí o pessoal queima um tipo de óleo lá, um óleo pesado, tipo um óleo diesel, só que mais grosso, né? E nos motores lá, como se fosse motores de navio, né? Motor bem grande. E aí esse óleo, isso aí alimenta o gerador, né? O movimento do gerador e gera energia elétrica. Só que isso é mais caro, né? Mais caro do que a hidráulica, mais caro do que a eólica. Então isso só em momentos de crise mesmo para poder fazer esse tipo de coisa. Elielson? Fala. A energia renováveis, não faltou fotovoltaica, não? Aqui já está incluído aqui nesse outras energias aqui, ó. Que são várias aqui, ó. Aqui ele botou só o símbolozinho do eólico aqui, mas são várias outras, tá? Inclusive, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui é eletricidade, tá? Deixa eu ver. Eu não tenho, não coloquei aqui, não. Aqui é a participação, esse aqui, ó. Aqui tem a participação da energia solar aqui, ó. Solar, a eólica, tá? A participação delas aqui em 2018 e a participação delas em 2019, na matriz total de energia do Brasil, tá? Sendo que a maior é a hidráulica, tá? Mas ela tá incluída lá, aquele lá, quando fala outras, é que tá embutido aqui um monte de coisinhas aí dessas aqui. É o futuro. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Então é isso, tá? Então é só pra gente ter noção de como é que se encontra aí a questão energética no Brasil, tá? E a gente tem a questão do consumo residencial, tá? Como é que se divide o consumo residencial? 46% é eletricidade, tá? 24% é gás de cozinha, certo? Lenha, observa o percentual de pessoas que... de
quantidade da representação da lenha nas residências, ó, você viu como é que é significativo, tá? 26%. Significa que tem muita gente que usa fogão a lenha e faz suas comidas e etc. Tudo com a lenha, tá vendo? Então, muito grande aqui. E está diminuindo, né? Está diminuindo aqui, mas a passos lentos, né? 2,3%. E aqui tem outras fontes, né? Isso aqui é dentro da casa, tá? Então, por exemplo, aqui onde eu moro, por exemplo, a maior parte da cidade que a gente consome, a maior parte da energia que a gente consome é elétrica e gás, né? Tá? E aí tem pessoas que ainda usam lenha, né? Então, vamos adiantar aqui. Esse é o que eu comentei para responder a pergunta de alguém aí, que eu não sei o nome. É meio que nem se apresentou, né? Daqui a pouco a gente vocês vão ligar as câmeras aí e eu vou ver a cara de vocês aí, né? Senão eu vou passar um semestre aqui sem saber com quem eu tô falando. Então pronto, já falou aí sobre energia, falou sobre eletricidade, como é que ela está dentro das nossas casas, dividida aí mais ou menos, né, no Brasil. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a natureza da eletricidade, tá? Sobre a natureza, tá? Essa palavra natureza quer dizer de onde é que vem essa eletricidade, tá? A eletricidade, tá? Ela vem do átomo, certo? E ela está presente, como eu falei no começo, ela está presente no universo todinho, tá? Onde tem coisa no universo aí, no Sol e tudo, todo lugar do universo aí tem eletricidade. Os fenômenos elétricos podem estar presentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre matéria, tá? Matéria é tudo que ocupa massa e ocupa lugar no espaço. Então, se a gente tem aqui uma caneta, um copo de água, tanta água quanto o copo, se a gente tem o ar, tá? Se a gente tem uma pessoa aqui, tantas roupas quanto a pessoa, o cabelo, a pele, etc. Se a gente tem fogo, se a gente tem um caderno, o que for que tiver, tá? Se ocupa um lugar no espaço, tá? Ele é matéria, tá? E toda matéria é composta de quê? Você lembra disso aí? Ela é composta de átomos, tá? Toda matéria é composta de átomos. E o que que tem no átomo? Vamos ver aqui, ó. No átomo, a gente tem aquela divisão clássica lá, né? Que a gente tem o núcleo, certo? E tem os elétrons orbitando aqui o núcleo. Então, aqui a resposta da nossa questão da eletricidade, né? Sabe de onde é que vem a eletricidade? Já está aqui, ó. Elétrons, tá? Então, a palavra eletricidade vem de elétrons. Então, é um fenômeno que está associado aqui a esses elétrons. A gente vai discutir direitinho aí como é que chega nisso. Mas antes de falar isso, então basta lembrar, ó, vamos relembrar aqui, ó, que toda matéria ela é composta de átomos e todo átomo tem elétrons. Ou seja, a eletricidade ela está intrínseca aqui a todo material, tá? Qualquer tipo de material. Em alguns ela vai se manifestar com uma maior facilidade, em outros nem tanto. Mas a eletricidade está ali presente. Então, se a gente pegar uma caneta, por exemplo, existe eletricidade na caneta? Alguém sabe dizer se existe ou não existe? Oi? Existe. O cara tá falando da bem longe, Samuel. Existe sim, existe eletricidade na caneta. Você pode não perceber, você pode não tomar choque com essa caneta, pode não ligar nada com essa caneta, né? Ligar um celular, nada, mas tem eletricidade aqui presente. Por quê? Porque ela tem átomos. E se eu quisesse provocar aqui, fizer um experimento para verificar que existe eletricidade nessa caneta? Alguém sabe de algum experimento aí que a gente possa fazer? Só fazer uma fricção com a caneta, né? E friccionar ela, por exemplo, no cabelo, né? Você fricciona ela no cabelo, né? E ela vai ficar carregada eletricamente, e você pode encostar ela num pedaço de papel ali, o papel vai tender a grudar nela, tá? Então, ou seja, a eletricidade está presente ali. E assim para qualquer coisa, tá? Algumas coisas se manifestam, como eu falei, se manifestam melhor, outras se manifestam pior, mas está presente em tudo. Então vamos para cá, para a questão dos elétrons, tá? Então, a gente tem aqui que os elétrons, né, na verdade, o núcleo, esqueci de falar para vocês, no núcleo ele é dividido aqui entre prótons e nêutrons, tá? Os nêutrons, eles são eletricamente neutros, os prótons são cargas positivas, né? E os elétrons são cargas negativas, né? Então veja que do átomo, esse mais e menos aqui já vai coincidir também com aquele mais e menos lá, tá? Vai fazer o que a gente tem na pilha, tá?
o mais e menos que aparece lá na pilha, na bateria do carro, etc. Então, essas coisas aqui já vêm lá da eletricidade, vem de uma coisa mais básica. Assim como o próprio nome, eletricidade, né, vem do elétron. Já vem lá tudo uma coisa mais básica. E aí os elétrons, eles vão estar... A gente vai preocupar aqui nas camadas, né? Peguei esse aqui, ó. Esse aqui é um átomo de cobre. E veja que nessa última camada do átomo aqui, existe apenas um elétron, tá vendo? Então esse elétron aqui, ele está fracamente acoplado aqui ao núcleo, tá? Esses aqui, vamos pegar esse aqui, por exemplo, esse estou pintando de vermelho, ele está mais atraído pelo núcleo, tá? Do que aquele que está lá na borda, lá, que está mais distante. Ele está fracamente atraído pelo núcleo. Isso significa que se houver alguma energia aqui, tá? Esse átomo aqui ele pode sair aqui desse átomo, esse elétron pode sair desse átomo para outro átomo lá, tá? Para a órbita de outro lá, por exemplo. Ele pode pular daqui para cá, para outro, tá? E outro, um vizinho aqui também pode fazer o quê? Havendo energia, pode pegar o último elétron da última camada dele e passar para cá, ó. Então, para que isso ocorra, precisa de quê? Precisa de energia para mover um de um lado para o outro. E esse movimento também ele libera energia, tá? Além de precisar de energia para mover ele, você consegue também, ele também libera energia. Então a gente consegue, então isso aqui vai ser o quê? Seria uma dinâmica mais ou menos de uma corrente elétrica, tá? Seriam elétrons passando aí, tá? De átomos em átomos, tá? Dentro de um determinado material. Por que consegue fazer isso? Porque ele está fracamente atraído aqui pelo núcleo. Eu consigo fazer isso com esses elétrons que estão mais internamente aqui? Não, tá? Elas conseguem, mas é muito difícil. Eu precisaria de muita energia para fazer isso. Então a gente acaba não fazendo. Mas é uma possibilidade, assim, é uma possibilidade que a gente não consegue executar. Então, para nossos fins práticos, quem vai se mover é sempre o elétron da última camada, tá? A gente vai ter materiais, por exemplo, como o silício, tá? Que eles vão ter 4 elétrons na última camada. Aquele anterior lá só tinha um, então aquele lá a gente consegue mover com facilidade. Aí não sei se vocês se lembram lá das aulas de química, né? Se tiver 8 elétrons na última camada, significa o quê? Se algum átomo tiver 8 na última camada, tá? Significa que ele está estável, tá? Então a tendência dele aqui é não perder nem dar elétrons para ninguém, tá? Ele fica sossegadão na dele. Se ele tinha só um, ele estaria instável. Então ele tem possibilidade de perder ou de ganhar elétron ali para aquela última camada dele. E se ele tiver com 4, ele está no meio do caminho, tá? Ele está no meio do caminho e dependendo da quantidade de energia que a gente aplicar, a gente consegue inserir um elétron aqui nele, tá? Ou então remover um elétron da camada dele. Mas aí vai desestabilizar esse átomo. E aí vai ser um trabalho lá para vocês verem no 4º semestre, tá? Que é a questão aqui dos semicondutores, tá? Então o silício ele é um material semicondutor e o pessoal vai fazer um tratamento nele, né, colocando e retirando elétrons dele para ele se tornar aqui os dispositivos semicondutores, que aí esses dispositivos você vai conseguir fazer aí celulares, computadores, todos os sistemas digitais que existem hoje, tá? É tudo baseado nessa questão aqui do silício, né, dos semicondutores. Mas aí fica para vocês verem adiante. Sobre aquela coisa de atritar os materiais, que o rapaz comentou aí da caneta, então existe essa série aqui, chamada série triboelétrica, que a gente vai poder fazer o quê? A gente vai atritar 2 materiais e por essa listinha aqui já vai saber quem é que está ganhando elétrons e quem é que está perdendo elétrons, tá? Então quem ganha elétrons fica com esse sinalzinho negativo, tá? Lembra que o elétron é sempre negativo. E quem perde elétrons, ele vai ficar com esse sinal positivo, tá? Então, por exemplo, a caneta lá que a gente pegou, deixa eu ver se tem caneta aqui ou se tem plástico, né? PVC. Então, ele está por aqui, ó. Vamos pegar aqui. Eu vou pegar esse filme PVC, por exemplo, né? Se a gente atritar isso aqui contra o cabelo, deixa eu ver se tem cabelo aqui em cima, pele. Não tem cabelo não, vamos pegar a pele aqui. Se atritar isso aqui contra a pele, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o filme de PVC, ele vai ter uma tendência aqui a ganhar elétrons, tá vendo?
E a pele humana seca, né, ela vai ter a tendência aqui a perder elétrons, por isso que ela fica positiva. Só olhar isso aqui na ordem dessa tabela. Então, com isso aqui a gente sabe quem está ganhando e quem está perdendo elétrons aí quando a gente faz aquele atrito. Então, essa é uma forma de eletrização que a gente tem, tá? Para eletrizar um corpo, uma das formas que a gente tem é o atrito. Mas a gente tem mais, né? Essa não é a única forma. Outra coisa que a gente tem que ver também é a lei das cargas, tá? Vocês devem conhecer lá pelo ímã, né? Então, no ímã você tem o norte, tem o sul, né? E você sabe que se você encostar outro ímã aqui com o sul e com o norte, esses dois ímãs aqui no meio vai acontecer o que com eles? Eles vão se repelir, né? Porque os iguais se repelem e os opostos se atraem. Então, a mesma coisa está aqui, ó. As cargas iguais se repelem, né? E as cargas diferentes se atraem. Então, se eu tiver uma carga negativa próxima a outra carga negativa, a ideia delas, a intenção delas que vai ser se repelir, tá? Ou mesmo acontece para duas cargas positivas. Se eu tiver uma positiva e uma negativa, elas tendem a se atrair, assim como a questão dos ímãs. Só que no ímã é norte e sul, e lá aqui é campos magnéticos, né? Aqui embaixo a gente está tratando de cargas elétricas. A eletricidade, né? Ela é um conjunto de fenômenos naturais, né? Que envolve... O professor não está compartilhando o slide, não. Tá, não? Sua tela ainda está visível, está dizendo aqui para os outros. Deixa eu parar e mandar de novo. Tela inteira. Agora tá. Pronto, beleza. Então vamos falar um pouquinho agora sobre as formas de eletrização, tá? E depois a gente vai para a eletrostática e eletrodinâmica. Deixa eu abrir aqui o programinha. Então, existem três formas de eletrização, tá? Vamos anotar elas aqui, depois a gente vai ilustrando. Existe a eletrização por contato, tá? Eletrização por indução. E a outra por atrito, né, que a gente comentou aí. Atrito. Basicamente são essas três formas que a gente tem. Então vamos pensar aqui na situação que a gente tem essas três formas de eletrização, tá? Então um exemplo que eu sempre uso é a questão da tempestade, tá? Então se a gente tiver aqui o nosso planetinho aqui embaixo, tá aqui, ó. E aqui em cima a gente tiver algumas nuvens, vou pegar aqui de outra cor, uma cor de nuvens pesadas. Deixa eu pegar esse aqui, ó. É melhor. E aqui a gente tem nossas nuvens numa tempestade aí, tá? As nuvens carregadas aí, certo? O que acontece ali em cima, tá? Nas nuvens, durante uma tempestade, existem... na verdade, existem várias teorias, né, para explicar aqui a eletricidade das nuvens, né? Mas vamos para uma teoria mais simples aqui, que é o seguinte, que a gente tem vento, né, circulando aqui em várias direções, tá? Aqui a gente tem a formação de gelo também aqui dentro, tá? Tem a formação de gelo, gotículas de gelo, né? Não precisa necessariamente ser uma pedra que cai em alguém e machuca, né? E existe também a variação de pressão aqui dentro, tá? A variação de pressão em vários pontos aqui da nuvem, tá? Que eu não vou conseguir representar aqui. Vou botar aqui mais, tipo uma pressão maior e uma pressão menor aqui de um ponto para o outro. Não confundir esse mais e menos, deixa eu apagar que vai confundir. Opa, pode confundir esse mais e menos aí com a questão do positivo e negativo, né? Mas existe variação de pressão. Então, toda a combinação disso aqui, tá? Com os átomos das nuvens e do gelo, etc., e da água que está presente aqui, acaba fazendo o quê? Acaba tendo o mesmo efeito que a gente comentou aí do atrito, tá?
do atrito, acaba gerando atrito, e aí vai ter partes aqui que vão ganhar elétrons e partes que vão perder elétrons. E o resultado que a gente vai ter aqui, vamos supor aqui, que a gente vai ter muitas cargas positivas aqui nessas nuvens, tá? Nessa parte de baixo das nuvens aqui, vai imaginar. E algumas cargas negativas, as cargas negativas podem ficar lá para cima também. Ó. Então a gente vai ter o que? À medida que a tempestade vai aumentando, essa diferença de potencial aqui vai aumentando entre um lado e outro da nuvem aqui, tá? Podendo ocorrer o que aqui? Podendo ocorrer relâmpagos aqui, né? O relâmpago é o quê? Na verdade é um raio, né? É dentro da nuvem, dentro da própria nuvem. Então, vou pegar essa região aqui, mas aqui eu tenho um raio que sai de um ponto da nuvem e vem para esse outro ponto da nuvem aqui, ó. O feio ali, né? Vou ver se eu consigo fazer mais fino aqui. Então, você vai ter um raio aqui, ó, de um ponto da nuvem para outro ponto dentro da própria nuvem. E aí a gente não consegue, às vezes, não consegue enxergar o raio, só enxerga o clarão, né? A gente está aqui embaixo. Vou colocar a gente aqui de baixo. A gente só enxerga aqui o clarão, tá? Que aparece aqui pro cara, tá? Então, isso é o quê? Um raio dentro da própria nuvem. Então, isso aqui é o quê? Essa separação de cargas ali já é eletrização por atrito. Mas existe também eletrização por indução, que está aqui, ó. Como é que existe essa eletrização por indução? Na eletrização por indução, vai dizer o seguinte: para cada carga positiva dessa que está aqui em cima na nuvem, aqui no chão, tá? Existem também um monte de cargas aqui, positiva e negativa, tudo misturado, tá? Positivo, negativo, tudo misturado, certo? Que a Terra, o planeta Terra, ele tem muita massa, então ele tem muitos elétrons, tá? Então existe muita carga aí, positiva e negativa. Lembrando que quando eu chamo de carga negativa, vai ser algum material que tá, a matéria devendo ou faltando elétrons dentro dele, tá? E quando eu falo negativo é porque tem excesso de elétrons, tem elétrons sobrando nele. Então, quando a gente tem lá em cima, no céu ali, aparece, por exemplo, uma carga positiva, significa que as cargas positivas que estão aqui embaixo vão ser repelidas, elas vão se afastar daqui, tá? E as cargas negativas vão se atrair, vão se aproximar aqui dessa região, ó, dessa regiãozinha aqui. E as positivas vêm para cá, por exemplo. Da mesma forma acontece aqui, ó. Se a gente tem aqui, significa que essas cargas positivas que estão aqui, elas vão se afastar para outro local, tá? E algumas cargas negativas vão se aproximar dali. E aí vocês veem que à medida que eu vou fazendo isso, só vai ficando cargas negativas aqui embaixo, ó. Eita, paguei o planeta Terra ali. Vai ficar uma carga negativa, aquela positiva vai para outro canto. E aí vai acontecendo esse fenômeno aí. Então esse fenômeno aqui que a gente está vendo aqui, ó, que a gente está juntando cargas negativas aqui embaixo, tá? Pelo fato de ter cargas positivas aqui em cima, isso aí chama-se eletrização por indução, ou seja, as cargas positivas que estão ali em cima estão induzindo as cargas negativas aqui embaixo. Poderia ser o contrário também, tá? Se eu tivesse cargas negativas em um local, eu poderia estar induzindo as positivas no outro. Então a gente vai fazer, a gente acaba tendo esse tipo de indução. E aí acontece o seguinte: por que essas cargas aqui elas não se recombinam, tá? Por exemplo, o elétron, tá? Sempre que a gente tem qualquer material, vou pegar aqui de novo o átomo, tá? Aqui está o núcleo dele, não sei quantas camadas ele tem, mas eu sei que na última ele tem um único elétron aqui, ó. Tá? Se eu tirar esse único elétron que ele tem, ele vai ficar vazio aqui, só uma lacuna ali, ó, só uma bolinha. Então esse átomo aqui a gente vai dizer que está positivo. Se eu tiver um outro, tá? Que está com um elétronzinho ali, tá? Outro átomo ali, e ele está com esse elétronzinho dele aqui, ó. Então significa o quê? Significa que esse cara aqui está positivo. Quem tem, vamos botar dois aqui, né? Vou botar dois elétrons aqui, ó. Esse cara aqui era para estar só com um, tá? Elétron embaixo, e ele faz o quê? Ele está com dois. Significa que ele quer o quê? Ele quer voltar ao estado de equilíbrio dele. O equilíbrio dele, o natural dele, é ter apenas um único elétron nessa órbita, na última órbita. Então aqui eu vou chamar aqui de neutro, só para vocês entenderem. Aqui é neutro. Esse aqui vai ser positivamente carregado, né? Botar só um símbolo de positivo.
e esse aqui vai ser negativamente carregado, tá? Então, todo o átomo que ele tiver em desequilíbrio, tá? Ele vai querer voltar à condição de equilíbrio. Então, o estado natural dele é esse aqui, ó, só com um elétron. Então, se esse aqui tem 2 elétrons, o que ele vai querer fazer com esses elétrons aí? Para voltar para o equilíbrio? Ninguém sabe dizer? Ele vai entender o quê? Vai entender a perder, que vai querer perder esses 2 elétrons, tá? Vai querer perder. Ele vai querer perder o elétron, tá? Passar para outro cara. E esse aqui que está faltando um elétron, ele vai querer fazer o quê? Para ele voltar para o estado natural dele. Vai querer ganhar um elétron, tá? Então significa que se eu aproximar esses 2 átomos aqui, esse elétronzinho aqui desse cara, né? Opa, apaguei tudo. Esse elétronzinho desse cara aqui, ele vai pular aqui ou lá para aquele outro cara, tá? Por quê? Porque no final das contas os 2 ficam em equilíbrio, tá? O de baixo perdeu um elétron, voltou à condição de equilíbrio, ficou neutro novamente, e o de cima ganhou um elétron, ficou neutro novamente. Então, essa aqui é a lógica da natureza, tá? A mesma coisa, você tem uma água num balde, você balança aquela água, a tendência dela é voltar à condição de neutralidade de novo, é voltar ali a ficar toda sentadinha na água no balde de novo. Então, voltando aqui para o nosso exemplo da nuvem, da mesma forma, se a gente tem aqui, se a energia lá do vento, da tempestade aqui em cima, ela provocou esse desequilíbrio elétrico aqui entre a nuvem, tá? A tendência da nuvem é querer voltar ao equilíbrio de novo. Pode ser através desse raio, do relâmpago, né, que é um raio interno ali, como a gente falou, ou pode ser também com a Terra que está aqui embaixo, ó. A Terra que está com essas cargas negativas que ele induziu aqui. As cargas negativas em cima induziram cargas negativas embaixo, e agora gerou uma coisa aqui de cima para baixo que a gente chama de diferença de potencial, ó. Daqui para cima até para baixo, existe uma certa tensão aqui entre uma coisa e a outra, tá? Por quê? Porque as cargas estão ali em cima, os elétrons estão aqui embaixo, e esses elétrons eles querem subir aqui ó, em direção àquelas cargas ali, tá? Então, quando esse elétron encontrar ali, né, esse elétron sobe, encontra o positivo, no final vai resultar ali positivo mais negativo, né? Ou seja, ele volta para a condição de neutro. Então, a intenção dele é essa. E aí, o que vai acontecer? Quem é que não está permitindo que esses elétrons saiam daqui de baixo, tá? E vá lá para cima? Durante a tempestade. Alguém sabe dizer quem é que não está permitindo isso aqui? Não está permitindo a distância, tá? A distância e o ar que está presente aqui, ó. Desse meio aqui todo está presente de ar e tem essa distância aqui que geralmente é alta, né? É uma distância razoável, alguns quilômetros. Então, as cargas elétricas elas não têm condição inicialmente de saltar daqui para lá. Só que à medida que a tempestade vai aumentando, isso aqui vai aumentando o potencial elétrico ali em cima da quantidade de cargas e o potencial também. Aqui embaixo vai aumentando mais também, certo? E chega um momento que a tensão aqui é tão grande, que o ar não suporta mais isso, tá? Como o ar não suporta, essa carga, ela consegue passar, algumas cargas passam através do ar e se recombinam lá com aquele átomo lá em cima que está faltando elétrons. E aí a gente enxerga isso aqui, né, como um raio, tá? A gente enxerga isso aqui, ó, como um raio, certo? Então, um raio nada mais do que isso, tá? É uma faísca, né, gigante aí, que vai ser um conjunto de cargas, um monte de cargas elétricas dessa daqui, né, rompendo aqui a rigidez elétrica do ar, né, passando aqui pelo ar, até se combinar com a nuvem que está lá em cima. E a gente enxerga esse raio, tá? Deu para entender aí como é que tem um raio, um relâmpago? Faltou só o trovão agora, né? Então vamos continuar. Professor, só uma Oi. pergunta: esse raio sobe ou desce? Pronto, a gente enxerga na maioria das vezes o raio descendo, né? A gente acha que o raio está descendo. Mas aí já passou tendo fantástico isso, quando eu era adolescente, né? Um cientista dizendo lá que o raio ele sobe, tá? Que as cargas elétricas negativas elas estão no solo e ele acaba subindo. Na verdade, ele está subindo. Os elétrons. E aí o efeito que a gente enxerga é de cima para baixo.
Mas existe a possibilidade de ser o contrário também. Depende do quê? Depende dos materiais envolvidos, como eu mostrei na série triboelétrica para vocês. Então, dependendo do material que está em cima e do material que está embaixo aqui, pode ser que seja o contrário, tá? E, por exemplo, pode estar no mar, né? Eu não sei como é que se comporta ele no mar, mas pelo que eu entendi da reportagem lá quando eu era adolescente, ele sobe, tá? Porque na Terra ele é negativo aqui e é positivo, fica positivo lá em cima nas nuvens. Mas depois, se for o caso, a gente pode confirmar isso na internet depois, tá? Da época que eu assisti esse negócio, eu não olhei até hoje, eu não olhei mais isso. Né? Mas é sempre o elétron que se move, tá? Isso é a verdade. É sempre o elétron que move para onde não tem elétron. Lembra que o mais ali em cima significa que não tem elétron. Então é o elétron se movendo para onde está faltando o elétron para ele ocupar aquele espaço e o elemento lá ficar, o átomo lá ficar neutro. Mas vamos continuar aqui, ó. Aqui ainda tem mais coisa, tá? E se a gente tiver uma pessoa em pé aqui, eu vou apagar esse sujeitinho aqui, eu vou colocar ele em pé aqui, ó. Tá? Observa que ele está pisado aqui justamente no local que está cheio de cargas elétricas negativas. O que vai acontecer com ele aqui? Ele vai se energizar também negativamente, tá? Tem essas cargas elétricas por contato, tá? Que é outra forma de eletrização que a gente tem. Por contato, essas cargas elas vão ocupar o corpo dele, tá? Ele vai ficar carregado aqui, ó, negativamente. Por quê? Porque está pisado no local onde tem várias... Aí qual a ideia aqui? A ideia é que tem muita carga elétrica aqui. Então, a natureza, ela quer... Os átomos querem se livrar desses elétrons que estão em excesso aqui nessa região. Então, se alguém encosta aqui, ele vai compartilhar parte desses átomos com esse alguém que está aqui. Alguém ou material que for, que tivesse uma árvore ou que tivesse. E aí, o que acontece aqui agora com esse cara? Que está na tempestade e que está todo carregadinho ali eletricamente. Pode o que, Samuel? Ele recebe. Descarga elétrica. Fala aí, amigo. Fala. Eliane, pode falar. Cadê a Liliane? Ia falar o quê? Ele sofre elétrica porque ele é o Seu áudio falhou, tá falhando. internet. Tanto Liliane quanto Samuel, o áudio tá falhando, aí não dá para entender direito, não, tá? Mas vamos para cá, ó. Ele pode tomar descarga elétrica, Samuel falou ali, ó. O de Liliane não deu para entender, não, viu, Liliane? Mas vamos voltar aqui, ó. Primeira coisa, se imagine no lugar desse rapaz aqui, tá? Esse rapaz aqui, ele tá todo carregado eletricamente. O que vocês acham? Qual a percepção que ele vai ter dessa carga elétrica? Vocês conseguem imaginar o que ele sentiria aí? Como é que ele perceberia isso? Eu imagino que ele absorveria energia, né, do solo e sentiria as vibrações. Não, mas ele não vai absorver. A energia vai ficar. Lembra que a energia, ela não pode ser destruída, tá? Ela vai estar sempre presente ali. Ela está nele lá, tá? Ela pode ser transformada em alguma coisa, mas nesse caso ela está presente no corpo dele ali. Como é que você perceberia se tivesse uma eletricidade estática em seu corpo? Aí ele tomaria uma descarga elétrica, não? Não, por enquanto ainda não. O arrepio nos pelos? Isso, arrepio nos pelos, foi quem falou isso aí. Jadson. Pronto, isso aí, Jadson. Ele vai perceber o quê? Vai perceber que os pelos dele estão arrepiando, tá? As cargas elétricas, lembra que elas se repelem, tá? Vou voltar um slide aqui, ó. Cadê os slides? Lembra que as cargas iguais, elas se repelem. O cara tá cheio de carga positiva em cima dele, tá? Aqui, ó, carga. Tá? Então, cada cabelo dele, deixa eu desenhar aqui os cabelos dele para vocês verem, ó. Esse aqui é o braço dele, tá? Bem gordão. Esse aqui é os cabelos do braço dele, tá? Então, se as cargas,
cada cabelo desse aqui tinha uma carga negativa, por exemplo, a tendência dessas cargas é se repelirem. Então, o que vai acontecer aqui agora? Então, o braço dele, tá? Vai ficar assim agora, ó. Vai ficar aqui negativo, aqui negativo, aqui negativo. As cargas vão tender a se manter o mais distante possível uma da outra, tá? E ele vai perceber os cabelos dele com os braços em pé. Ou os cabelos com o braço em pé, ó. Vai perceber cada cabelinho do braço dele vai ficar em pé, tá? E aí ele vai estar arrepiado. Então, só daqui ele já sabe que ele está numa situação perigosa, tá? Ele sabe que você se imagina no lugar dele, tá? Você está numa tempestade, tá? Pode ser na praia, pode ser onde for, ou no campo aberto, onde é que seja. Você está andando no chão, tá? O toró está piando lá em cima. E você está percebendo que seus cabelos estão ficando em pé. É uma boa situação para você? Então não é uma boa. Claro que não. Não é não, tá? Você percebe que a coisa está ficando feia para você, tá? Se você estiver no local, estiver caminhando, e os seus cabelos estão arrepiando, meus cabelos estão arrepiando aqui, o que foi, não sei o que, e a tempestade está correndo, significa que você está pisado aqui numa superfície, né, que está carregada eletricamente, né? E essas cargas estão no seu corpo. E por que carregou aqui embaixo? Carregou porque em cima também tem a carga oposta lá em cima também, ó. E significa o quê? Significa que essas cargas que estão embaixo vão tender a querer se combinar com as que estão lá em cima. E você está no meio do caminho aqui. Lembra da primeira situação? O que limitava o raio aqui? Era o quê? Era quem? Era o ar, tá? Que está presente. O vento. Não, é o ar que está presente aqui, juntamente com essa distância aqui, ó, que está limitando aqui que o sujeito lá não pule, que os elétrons não pulem, tá? Mas agora veja que a distância não é mais aquela distância total, de lá de cima até aqui, ó. Veja que as cargas têm uma distância menor para elas percorrerem aqui. De onde para onde aí? Daqui para a cabeça do sujeito, tá aqui embaixo, tá vendo? Essa distância aqui, chamar aqui de D2, é menor do que a distância D1. Ó. A distância D1 é maior do que a outra. E as cargas vai fazer o quê? Ela vai pelo caminho mais difícil ou vai pelo caminho mais fácil? Vai pelo que estiver mais próximo, né? Isso, mais próximo está mais fácil, que é a cabeça do cara. Então pronto. Então ela vai fazer o quê? O raio vai vir aqui. Os raios, né? Isso, ó. Então o raio agora, se tem alguém carregado ali, tá? E esse cara está aqui no meio do caminho, ele diminui a distância entre a nuvem lá e o chão. Então, acaba que o raio vai passar por esse caminho aqui por ele, tá? E aí esse cara aqui vai tomar um choque. Choque não, vai ser eletrocutado aí, né? Pelo raio. Então, a ideia é essa daqui, ó. Isso aqui que acontece. Mas aí, como é que esse cara aqui faz para evitar de ser eletrocutado? Ele já está aqui no lugar e já está vendo aqui a situação ficando difícil para ele. Como é que ele faz para evitar isso? Deita no chão. Isso, tem que ficar abaixado, tá? Ele vai ter que ficar abaixado aqui. Daqui a pouco eu vou ver a informação que a rapaziada da internet ali fala para vocês. Mas, então, a questão é que ele tem que ficar abaixado aqui. O ideal, na verdade, não é nem deitar no chão. O pessoal recomenda ficar tipo de cor, né? Agachado, como se fosse na posição fetal. Abaixadinho no chão aqui, ó. E isso até o quê? Até a tempestade passar. Porque se você estiver caminhando aqui, tá? Dependendo, você não sabe como é que tá o desnível aqui das cargas na nuvem, tá? Como é que tá aqui, tá? Talvez você tenha um lugar que tá bem distante, né? Mais ou menos distante, e você vai caminhar para um lugar que a distância fica menor. E aí você acaba tomando aquela descarga. Então a ideia, o bom mesmo é não ficar passeando por aqui, né? Por essa região. E nem correr, né? E nem correr também com passos largos, tá? Se for sair do local, sai com passos curtos. E como alguém falou aí, ficar abaixado, né? O cara tem que ficar abaixadinho aqui, tá? Não sei como é que faz um cara abaixado aqui, para evitar isso. E aí torcer também, se tiver um para-raio, alguma coisa aqui, acaba uma árvore, isso aqui vai encurtar a distância lá para o raio, tá? Então você tem que ficar longe da árvore, por exemplo.
Então, se tem uma árvore, a tendência é o quê? Da copa da árvore até a nuvem é mais baixo do que de você para a nuvem. Então, a árvore vai servir mais ou menos como um para-raio, como alguma coisa, e aí quando essa carga dissipar aqui na árvore, ela vai se dissipar pelo solo também. Então não é bom que você esteja aqui perto, não. Se estiver perto da árvore aqui, você vai receber parte dessa descarga também. Então, por isso que não é uma boa ideia você se abrigar embaixo de árvores em tempestade. Então é isso, tá? Então aqui nesse exemplo a gente tem esses três formas de eletrização, né? Tanto por atrito, né? Que acontece aqui na nuvem, por indução, que acontece aqui pelo fato da pessoa, ou mesmo essa árvore aqui estar em contato ali com o solo, né? Que está carregado eletricamente, seja ele positivo ou negativo, independente da carga. E tanto também a eletrização por contato, né? Acabei de falar, e a por indução, né? Que é essa aqui existente entre... Veja que não tem contato nenhum, o ar as nuvens estão lá em cima e a terra está aqui embaixo, mesmo assim está induzindo cargas nessa região aqui, ó. Então isso aqui é eletrização por indução. Indução elétrica, tá? Depois a gente vai falar da indução magnética também. Não hoje, né? Talvez não vai dar tempo. Deu para entender alguma coisa aí desse esquema todo que a gente fez? Então deixa eu ler o rapaz aqui, Salomão, a carga elétrica, ou descarga elétrica, você tem polo positivo nas nuvens e negativo na Terra. Então o raio faz junção das duas cargas. Quem estiver entre elas sofre vibrações altas ou moderadas. Assim, tem algumas palavrinhas aqui que eu não concordaria com elas não, tá? E, na verdade, o raio não é que faz junção das coisas, né? O raio, na verdade, é o movimento desses caras, tá? Então, não sei se você já fez você pegou um interruptor, tá? Você pega um interruptor de casa. Eu acho que hoje em dia nem acontece muito isso, mas os mais antigos, ele é feito uma gangorra, né? Se você observar lá, por isso que chama ele de interruptor gangorra. Se você move aqui essa gangorra bem pouquinho, a medida vai fechando, você vê que há um centelhamento, você vê uma faísquinha bem pequenininha saindo aqui de dentro do interruptor, um clarinho bem, às vezes quando a casa tem que estar escura para você ver isso, né? O que acontece ali, na verdade? Na verdade, é que você tem um fio de um lado, outro fio do outro, tá? E a energia quando está bem próximo aqui um do outro, a energia dá um salto aqui, a gente enxerga isso como uma fagulha, tá? Essa mesma fagulhinha. Que é o quê? Que é a eletricidade rompendo aqui a rigidez elétrica do ar. O ar que está bem pequenininho, né? A distância é bem pouquinha, mas a gente consegue enxergar isso bem pequenininho. No caso do raio aqui, é o mesmo fenômeno, só que bem grande, tá? A distância aqui está bem grande, tá? A energia envolvida está bem grande, tá? A ordem de centenas aí, ou dezenas de 1000 volts, né? De kilovolts. E aí, essa centelhazinha que ocorre lá no interruptor, ela ocorre aqui, na verdade, de forma bem grande. Então, por que ocorre essa centelha? Porque é o elétron, essa centelha que a gente enxerga, é o elétron saindo daqui de baixo, tá? Passando através do ar e chegando lá em cima, tá? Na verdade, não é um só, né? É um monte de elétrons fazendo isso ao mesmo tempo. E quando há esse movimento, a liberação de energia, né? E essa energia liberada a gente enxerga aí como o raio, tá? Não é que o raio faz tal coisa. Na verdade, essa tal coisa aqui é o próprio raio, tá? Deixa eu ver mais coisa que falou aqui. Então, essa coisa de raio faz a junção das cargas, não faz, não. É a própria carga que está movendo da Terra para cima, e aí a gente enxerga esse rastro dela aí. Quem estiver entre elas sofre vibrações. Na verdade, a pessoa não vai sofrer vibração, não, tá? Na verdade, o que a pessoa tiver aqui nessa situação, ela vai sentir a corrente elétrica passando por ela, ou seja, cargas elétricas vão passar por dentro do corpo. Lembra que o ser humano ele é feito por átomos também, tá? Então, os elétrons vão passar de átomo em átomo dentro do corpo daquela pessoa, vão passar, vamos supor, do pé até a cabeça dele, em direção ao céu, tá? E aí o corpo da gente não foi projetado para suportar esses elétrons passando de átomo por átomo até chegar lá em cima, tá? Nosso corpo vai tender a dissipar muita energia, vai aquecer e a gente pode torrar, no caso desse processo. Ou se não torrar, por exemplo, vai danificar alguma coisa lá interna, tá? Vai aquecer e
ainda vai danificar internas aí. Pode ser que a pessoa nem morra, né? Dependendo do caso. Mas o que a pessoa sente, tem uma sensação de choque elétrico que a gente tem, mesmo na tomada ou no raio, questão do raio aí, é a passagem da eletricidade pelo corpo. Então, vou pegar um sujeitinho aqui, fazer aqui, por exemplo, se a gente tomar um choque de uma mão para a outra aqui, é o elétron que está passando aqui dentro dele, ó, vai passando de um lado até o outro, até sair lá e seguir o caminho dele. Então, vai passando dentro do nosso corpo mesmo ali, tá? Pode ser pela pele, né? Depende da situação, pode ser a parte interna. Pelo sangue, pelos átomos do sangue, ou dos músculos, etc. E aí essa percepção que a gente tem da passagem da eletricidade pelo nosso corpo, a gente chama isso aí de choque elétrico, tá? O choque nada mais do que isso, é a gente perceber a corrente elétrica passando pelo nosso corpo. E aí, depende da situação, pode não ser danoso ou pode ser danoso. Mais alguma coisa? E alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não vou continuar aqui agora não, né? Por conta do nosso tempo, já são 20 e 27. Então, como eu falei antes, eu não vou conhecer, não conheço vocês, mas vou fazer o seguinte, na próxima aula, no começo da aula, todo mundo vai ligar a câmera aí e se apresentar, tá? Para eu saber pelo menos com quem eu estou falando. Eu vi alguns nomes aqui, algumas pessoas participaram, outras não, tá? Depois a gente vê isso aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação para fazer? Eu particularmente não, professor. Estou um pouco ainda voando, porque não conheço muita área, mas interessante, né? Então você vai, à medida que a gente for falando, a coisa vai tendo contato, vai fluindo, contato, né? E vai aprendendo. Tá? Isso. Realmente eu também, quando eu comecei a mexer com isso, eu não tinha contato com nada, mas depois a gente foi pegando, até chega um momento que vira automático já. Então pronto. Então, ok. Boa noite, professor. boa noite, pessoal. Tá? E a lista de chamada, professor? Boa noite. A chamada está fazendo aqui automático aqui, esse negocinho que está aparecendo do lado aqui, é a chamada de vocês, tá vendo? Inclusive eu peço essa aceleração máxima, quem colocar esse nome que não é o próprio nome, depois coloca o nome correto aí, para que quando eu for para a frequência, o nome tem que bater, né? O nome da lista tem que bater com o nome que está lá na matrícula de vocês, né? Beleza? Beleza. Então valeu para vocês, boa noite e até a semana que vem. Viu? Rapidinho, professor. Pessoal, eu botei lá mandei um áudio no grupo, depois que vocês puderem visualizar e responder lá, agradeço, viu? Valeu, obrigado, boa noite. Assim, depois alguém se estabeleça como líder da turma aí, tá? Para a gente ter esse contato depois. E na próxima semana vocês me falam aí quem é o líder, para te garantir esse contato, né? Porque senão eu quero passar alguma mensagem para vocês, ou vice-versa, e a gente fica sem esse contato. Eu vou mandar meu e-mail aqui, tá? Vou colocar meu e-mail aqui, porque aí quando decidir isso, você já manda o contato lá. Tá? Edu. Valeu, boa noite a todos aí. Valeu, boa noite. Alguém pega o e-mail aí e depois passa lá. A Josan tá pedindo para colocar ele também no grupo aí, viu? Boa noite. Valeu, boa noite. Professor, vamos ter mais aula do senhor durante essa semana? Não, é só um encontro por semana, tá? E aí o restante do material fica lá no AVA para vocês verem os vídeos e responder o que tiver responder, lista de exercício, esse tipo de coisa. Então, o nosso encontro é só esse, mas aí o restante continua lá no AVA para vocês responderem lá. Ô, professor, vai ter outra aula, você vai botar o link de outra aula ou não? Não entendi, se eu vou o quê? O link da próxima aula vai botar no grupo ou vai ser pelo AVA mesmo? O link é pelo AVA, vai ser sempre o mesmo link que está no AVA. Não sei se você viu na hora que eu mostrei, no começo, ele fica aqui, ó. Então vai ser sempre o mesmo link, que é
Link da sala de encontros, simples, tá? Então você vai clicar nesse link, vai ser a mesma sala, mesmo. Inclusive, se você quiser salvar esse aí que já tá, na semana que vem vai ser o mesmo, tá? Tudo bem. Ok, valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite, boa noite. Boa.